Em 1955, um grupo de agricultores do Engenho Galileia formou a Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, com a ajuda do então advogado Francisco Julião. A parceria acabou se tornando o embrião de uma grande articulação do homem do campo no Nordeste na luta pela terra, algo que desencadeou uma reação dos grandes proprietários de terra e, mais tarde, do governo militar. Desapropriado em 1959, a Galileia tornou-se o primeiro marco da reforma agrária da América Latina, inspirando outras iniciativas de cunho social. Galileia está a 10 quilômetros do centro da cidade da Vitória de Santo Antão. A via de acesso é pela PE 45, que liga Vitória à Escada. A região tem 503 hectares de terra, 262 famílias, aproximadamente 1.200 habitantes. O engenho pertencia ao senhor Oscar Beltrão de Arruda. No engenho se plantava cana-de-açúcar e fabricava açúcar. Aqui em Galileia ainda é possível encontrar algumas plantações de cana-de-açúcar, onde o trabalhador hoje tem a liberdade de plantar, cultivar e consumir o produto. Mas naquela época, se o trabalhador fosse pego pelo patrão chupando uma cana, ele era violentamente espancado, tinha as costelas quebradas e ainda era obrigado a engolir o bagaço. O engenho funcionava neste local, onde hoje é um imenso bananal. Ao lado, a casa grande do senhor de engenho, que durante anos dominou a região, mantendo os trabalhadores em regime de escravidão. Repressão, fome e miséria. O trabalhador era obrigado a trabalhar 3 dias de graça para o patrão. Também era obrigado a comprar no barracão do engenho. Quando ia receber o dinheiro pelos dias trabalhados, recebia a informação que já tinha comprado tudo. O trabalhador havia sido roubado no barracão. Como conta José Joaquim da Silva, Zito da Galileia. Educação, saúde e melhores condições de vida, os trabalhadores de Galileia resolveram criar a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, que teve à frente José dos Prazeres, apelidada de Ligas Camponesas. Esse é o marco do grande acontecimento. Foi aqui onde surgiu as Ligas Camponesas, através da Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Mesmo contra a vontade do proprietário dessas terras, a sociedade foi formada. E através desse acontecimento, os trabalhadores puderam dar o grito de liberdade. No ano de 1955, quando surgiu as Ligas Camponesas, o objetivo dos trabalhadores, dos camponeses da Galileia, era unicamente não sair da terra. Em seguida, lutar contra o cambão, o engano do lápis, o pulo da vara, o vale do barracão, o engano o aumento do furo, somente para essa finalidade. Com o decorrer do tempo, aumentou o nível de consciência dos trabalhadores e passaram a reivindicar uma reforma agrária radical, isto é, a libertação das terras para a mão de todos aqueles trabalhadores que alisam o cabo da enxada. A Liga começou a pregar a reforma agrária já partindo desse princípio, né? Que o camponês precisava de terra, precisava trabalhar na terra, a terra para ele, porque era ele quem sabia trabalhar na terra. Então, era um bicho papão para os latifundiários, né? Mas para a gente era a palavra de ordem, era a reforma agrária, na lei ou na marra. E contra essa ação dos camponeses, vieram uma reação dos proprietários, que demitiu todos os trabalhadores sem direito a nada, sem nenhuma indenização. Daí acontece outra reação, dessa vez dos camponeses, que resistia para não sair da terra, agarrando-se a essa terra e não sair dela. Foi uma grande reação. Mas a luta pela reforma agrária provocou tanta violência pelos latifundiários que mandavam seus empregados embora sem direito a nada, sem nenhuma indenização. Sequer tinham o direito de colher a lavoura que tinha plantado. Se resistissem, eles mandavam os capangas destelhar a casa. E ainda se resistisse, eles soltavam os bois no roçado para destruir a lavoura do trabalhador. E em seguida autorizava que o trator passasse
para demolir tudo que havia na frente. Então essa era a fotografia daqueles que lutavam pela reforma agrária naqueles tempos. Nós plantamos 14.600 e poucos pés de roça ali embaixo no terreno. Aí veio 3 pistoleiros, arrancou todinho. O proprietário veio com um revólver, um 38, na mão, e botou os pistoleiros e arrancaram a roça todinha. Havia algum desentendimento entre o proprietário e o morador. Que nenhum proprietário quer que o morador tenha direito a nada. Queria tomar mesmo na marra. E o morador se via obrigado a resolver o problema dele. Ele chegava e dava um ultimato, disse, olha, você vai sair daqui amanhã. Aí disse, mas tu não tem para onde ir, é tudo que eu tenho, esse pedacinho de terra. Não, não quero saber não. Aí quando era no outro dia, chegava com uma tropa, né, um grupo de capangas, e derrubava a casa do sujeito, derrubava mesmo. Derrubava a casa do sujeito, botava para fora a família, dava surras. Eu lembro ainda que houve um caso aqui vizinho da Galileia, que o latifundiário enviou 9 capangas para torturar um camponês por nome Valdomiro Cecílio. E esse camponês foi agredido por 9 capangas dentro da sua própria residência. Quebraram-lhe as 2 costelas e depois desprezaram no meio da estrada, quase morto. Em seguida, alguém levou para socorrer no hospital e no outro dia, Francisco Julião, ao saber, enviou esse camponês para a Assembleia Legislativa para que ali fosse aberto o inquérito. Mas nada aconteceu, porque o agressor também era deputado estadual. Então passaram a mão por cima e nada aconteceu. Essa era a situação do latifúndio e daqueles que lutavam pela reforma agrária naquela época. 64 pisas, de noite, até 3 horas da madrugada, começou a dar no povo. 8 horas da noite até 3 horas da madrugada. Eu faturei uma costela. Engenho Serra Grande. E meu irmão filpou uma cana, no plantio da cana. Ele, quando foi de Nova Elo Cabo, deu fé e foi dar pátria a Sosaí. Sosaí trouxe a polícia, prendeu-lo, botou na cadeia. Com 3 dias, foi solto. Eu vi que ele não ia chegar, fui até em Galileia falar com os diretores das ligas camponesas do Engenho Galileia. Aí a diretoria mandou soltar ele imediatamente. Ele foi solto. Daí por diante, o senhor Jair sustentou a polícia na casa dele para ele não tomar mais chegada. Ficou a gente sozinho lá. Aí depois a gente ficamos desgostosos, meu pai também. Aí Mané, meu irmão, arrumou um sítio aqui em Galileia, tá? O povo dera a ele. E daí por diante a gente mesmo tudo ia embora. Além dessa desumanidade, este latifundiário foi acusado nos anos 50 de assassinar uma criança de 10 anos com um tiro na cabeça, porque foi pego tirando chuchu para comer. A polícia, político, todos foram omissos, nada fizeram, né? 2004, quase 50 anos depois, o prefeito de Vitória fez uma homenagem a esse indivíduo como se fosse um herói, né? Construiu um colégio naquela propriedade e colocou o nome Zaí Pinto do Rego. Com esta homenagem, o prefeito passa para os estudantes daquele colégio que a exploração, a safadeza, o crime também contribui para a educação desse país. Com a resistência dos trabalhadores da Galileia, todos passaram a ser oposição. Enfim, todos passaram a ser oposição. E Galileia ficou isolada, sem nenhuma assistência do poder municipal. Somente em 1959 é que entrou o prefeito José Augusto no município, e daí começou a ceder um pouquinho, de vez em quando tratou, uma arrumadinha na estrada de leve, aí foi mudando devagarinho, mas até aí Galileia sempre ficou discriminada e desprezada diante dos poderes públicos. Como prefeito, sempre apoiei os mesmos
não tanto, mas quanto era possível dentro dos meios da prefeitura. Tanto assim que uma das vezes eu fui procurado pelo Zezé, uma comissão, e eu facilitei e forneci a ferramenta necessária para se construir estradas e melhorar as próprias estradas, procurando sempre, junto com eles, ajudá-los naquela missão que era de proporcionar aos seus familiares melhores dias. As Ligas Camponesas, quando nasceu em 1955, viveu totalmente toda a sua vida debaixo de perseguição. Perseguição da polícia, do latifundiário, dos comunistas, da igreja reacionária da época. A prova disso é que em 1964, os militares interviram no Sindicato Rural de Vitória e depuseram o presidente do sindicato, seu Manuel Barbosa da Silva, e deram sumiço. Então, logo os militares recorreram à igreja, que indicou imediatamente um interventor, que foi Manuel dos Santos. A igreja só veio mesmo acordar quando torturaram Frei Tito, Padre Alípio de Freitas, Padre Crespo, prenderam Doel de Câmara. Daí por diante a igreja percebeu que estava dando um tiro no pé. Então resolveu mudar de ideal e seu comportamento. Portanto, hoje é uma igreja totalmente diferente. Infelizmente, a igreja, como instituição, ela foi omissa. E, individualmente, a maioria dos párocos não abraçaram a causa. Houve, porém, alguns casos pontuais que a história conhece. Alguns padres, por voluntariedade, assumiram a causa dos mais pobres, assumiram a defesa dos oprimidos, né, como na verdade a pregação cristã, e pagaram um preço alto por isso. Eu cito como exemplo Dom Helder Câmara, que aqui foi pernambucano, no estado, e Padre Carlos de Beco, em Jussaral, a comunidade que eu participava, que eu convivi, onde eu cresci, e que abraçou a causa dos agricultores e que procurou orientar os camponeses, que procurou assumir a sua defesa. Foi perseguido, mas a sua semente, ela vingou, porque criou um grau de conscientização muito forte e que o movimento camponês na região era tido como uma das referências em Pernambuco. Aliás, não foi só a igreja, nenhuma instituição do país, naquela época, na época das ligas camponesas, assumiu a defesa das ligas. O que não aconteceu, por exemplo, com o MST. O MST, quando foi concebido por João Pedro Estélio, já teve setores da sociedade que defenderam isso. Ressalto, porém, uma categoria que, embora os grandes grupos não contribuíram, né, houve uma imprensa que se omitiu do processo, acompanhou os poderosos, mas sempre houve um segmento da imprensa identificado com as causas populares como há até hoje. Felizmente, e talvez tenha sido esse segmento da imprensa um dos grandes responsáveis pelos avanços que conquistamos até hoje. As ligas camponesas levou toda a sua vida debaixo de perseguição. Francisco Julião era acusado diretamente de incendiar canaviais em Pernambuco. Quando pegava fogo no canavial de qualquer usina, saía nas primeiras páginas de jornais do Diário de Pernambuco e Jornal do Comércio. Francisco Julião ateou fogo no canavial da usina tal. Francisco Julião incendiou o canavial do engenho tal. Francisco Julião incendiou o canavial de usina tal. E daí por diante. Era só, viveu as ligas debaixo de perseguição todos os tempos de vida. E há muitas notícias sobre isso. De que eu fui um incendiário. Em verdade, a minha preocupação não era realmente incendiar canaviais. Eu tinha um afã de incendiar consciências. Acho que incendiar consciências é uma necessidade que se impõe a todo agitador social. A sociedade pergunta: por que se luta tanto para fazer a reforma agrária
E o nosso representante não se preocupa, não lutam, não se sensibiliza para libertar as terras. Qual é o motivo? O que está por trás disso? Algumas coisas é visível. É que as terras pertencem ao deputado federal, ao senador, ao juiz, ao governo. Então eles os deputados, eles os altos escalões, é quem são donos das propriedades, das maiores fazendas do Brasil. Estão concentrados na mão deles. E muitos também que não são políticos, mas patrocinam a campanha daqueles que estão lá no Congresso. É por isso que eles fazem corpo mole e endurecem para que a reforma agrária nunca seja feita. Bom, a questão da reforma agrária, quer dizer, na minha visão, é a maior dívida que a República tem, né, com a cidadania no Brasil. É um problema muito antigo. Nós temos, por exemplo, referências, para não ir tão longe, mas indo há mais de 100 anos, por exemplo, referências de Joaquim Nabuco, né, que falava da necessidade da libertação, não só da terra, mas daquele que trabalha na terra também. Então a perspectiva dele era muito mais ampla do que simplesmente a abolição, por exemplo, do escravo que trabalhava na terra, mas a libertação da terra também para que o escravo pudesse desenvolver sua atividade que ele desenvolvia antes, né, como escravo. Portanto, é bastante antigo, é um problema antigo. E que, infelizmente, mesmo nos últimos 20 anos, depois do processo de redemocratização, ele não tem sido enfrentado de forma adequada. Então, continua essa dívida, que é uma dívida histórica da República Brasileira com a cidadania. Quer dizer, o governo Fernando Henrique Cardoso, né, que foi um governo longo, de 8 anos, avançou muito pouco nesse sentido. Infelizmente, o governo Lula não tem avançado da forma como o movimento tem defendido, né? E da real necessidade, né, de fazer uma reforma agrária mais ampla, que seja sob o controle maior dos trabalhadores, das entidades, né, que hoje existem e que resultam dessa história. Quer dizer, o MST ele é uma entidade que tem um pouco mais de 20 anos, mas ele traz na sua história a trajetória das ligas camponesas que tem. Eu hoje muito decepcionado com tanto com o governo Lula como também com o governo Dilma, onde a gente teve a grande oportunidade de tentar avançar nesse processo e que infelizmente até o momento está pior do que antes. Então, ou a sociedade se mobiliza diante dessas situações, ou senão cada dia que se passa vai ficar de pior a pior. O Congresso criou uma lei, anos passados, que no local onde a Polícia Federal encontrar fazendas com plantação de maconha, seja desapropriado para a reforma agrária. Está apenas no papel. Eu estou cansado de ouvir pela televisão anúncio que a Polícia Federal pegou plantações de maconha em vários locais no sertão e nenhuma fazenda foi desapropriada porque tinha plantação de maconha. Então são tapiações que ele faz para nunca fazer a reforma agrária. Há 50 anos, as lutas agrárias atingiram um ponto alto na Paraíba com o assassinato de João Pedro Teixeira. Era a época das ligas camponesas. Ele dizia a mim que iam tirar a vida dele, mas que a reforma agrária ia ser implantada em nosso país. O INCRA foi criado para gerenciar o processo de reforma agrária no Brasil. E por lá passaram dezenas de superintendentes. E somando o trabalho de todos, a gente observa que foi muito pouco para uma instituição que veio gerenciar um projeto de reforma agrária. O que o INCRA fazia muito bem era distribuir cesta, mas a cesta não é tudo, porque a cesta vicia as pessoas, acomoda. O importante é que o INCRA deveria avançar mais
na distribuição de terras. E isso não fez durante tanto tempo, que devia ter feito mais coisa e não fez. Na questão da terra, tem que ter força para fazer, porque tem força do outro lado para não fazer. O Estado brasileiro foi organizado, construído, montado para não fazer. O INCRA não existe para fazer reforma agrária. O INCRA existe para não fazer reforma agrária. O meu nome é Ana Paula da Silva Oliveira e moro no Engenho Galileia. Sou estudante, estudo no Colégio Antônio Dias Cardoso. Meu avô pertenceu às Ligas Camponesas. A minha pergunta é para o senhor José Edalvo. Segundo o que eu tenho lido, as Ligas Camponesas deu início a um processo de reforma agrária nos anos 50 e foi extinta pelos militares em 1964. O MST veio e deu continuidade ao processo. Que avaliação o senhor faz em relação aos dois movimentos em dois tempos distintos? Houve avanço ou foi perca de tempo? Eu acho que, basicamente, não há dúvida de que avançamos. A diferença das ligas para o MST é que as ligas não tinham apoio nenhum. O MST conquistou isso, mas conquistou na marra. Foi preciso se derramar muito sangue para se avançar. Hoje existe o Pronaf aí, financiando a agricultura familiar. Autoridades do governo alardeiam que estão gastando isso, gastando aquilo. Na verdade é um investimento pequeno para as dimensões de um país continental como o Brasil. O êxodo rural está aí, é crescente, é chocante, formando os cinturões de miséria que cercam as grandes cidades, e vemos ainda nesse país milhões e milhões de crianças na mendicância, na vadiagem, nos vícios e na prostituição, porque na verdade a cidade não lhe oferece condições de subsistência. E o homem tem vocação para a natureza, tem vocação para o campo, normalmente num país como o Brasil. Portanto, é preciso que se avance muito mais, é preciso que a classe política, é preciso que a sociedade, é preciso que os formadores de opinião falem em educação ou em reforma agrária da mesma forma que falam em educação. É inegável a imprescindibilidade da educação para a construção do futuro do nosso país. Mas a gente vai fazer um país só de doutores? Quem vai colocar o pão na mesa é o agricultor. E hoje, quase 2/3 das terras agricultáveis do Brasil estão aí sem produzir nada. Portanto, desde a época da escravidão, quando foi concebida por alguns de seus baluartes, pensando em criar a reforma agrária para dar oportunidade de sobrevivência ao negro depois da abolição, essa dívida precisa ser resgatada. Eu não sei se o que é pior é pão sem liberdade ou liberdade sem pão, porque o homem sem pão ele já é escravo das suas próprias circunstâncias. Para se construir um país novo, essa dívida hoje ela se estende, não é só do negro, é uma dívida de toda a sociedade brasileira. Portanto, eu gostaria que quem me escutar possa a convocar todos os brasileiros de todas as classes sociais para brigar, para lutar, para clamar, para defender. Tem dois princípios básicos para o crescimento do país. É a educação, mas só com a reforma agrária poderemos transformar esse país no celeiro do mundo e colocar o pão na mesa para erguer as colunas de uma sociedade mais justa e mais humana. Infelizmente, a igreja, como instituição, ela foi omissa e, individualmente, a maioria dos párocos não abraçaram a causa. Houve, porém, alguns casos pontuais que a história conhece. Alguns padres, por voluntariedade, assumiram a causa dos mais pobres, assumiram a defesa dos oprimidos, né, como na verdade a pregação cristã, e pagaram um preço alto por isso. Eu cito como exemplo Dom Helder Câmara, que aqui foi pernambucano, no estado, e Padre Carlos de Beco,
em Jussaral, a comunidade que eu participava, que eu convivi, onde eu cresci, e que abraçou a causa dos agricultores e que procurou orientar os camponeses, que procurou assumir a sua defesa. Foi perseguido, mas a sua semente ela vingou, porque criou um grau de conscientização muito forte e que o movimento camponês na região era tido como uma das referências em Pernambuco. Aliás, não foi só a igreja, nenhuma instituição do país naquela época, na época das ligas camponesas, assumiu a defesa das ligas. O que não aconteceu, por exemplo, com o MST. O MST, quando foi concebido por João Pedro Estélio, já teve setores da sociedade que defenderam isso. Ressalto, porém, uma categoria que, embora os grandes grupos não contribuíram, né, houve uma imprensa que se omitiu do processo, acompanhou os poderosos, mas sempre houve um segmento da imprensa identificado com as causas populares como há até hoje. Felizmente, e talvez tenha sido esse segmento da imprensa um dos grandes responsáveis pelos avanços que conquistamos até hoje. Porque eu creio que um dia o Brasil realmente será liberto e as terras irão ter as mãos daqueles que as trabalham com as suas próprias mãos, alisando o cabo da enxada. Da sociedade, é um clamor da população hoje que sofre debaixo da lona preta, nos assentamentos, debaixo das pontas das ruas. Então, se nós não se mobilizar para discutir a reforma agrária, distribuição de renda, distribuição das terras, não vai ser o governo que vai fazer, não. Reforma agrária não é só tarefa do governo. Reforma agrária é tarefa da sociedade como um todo. O governo pode contribuir, ajudar a fazer, mas é o conjunto da sociedade que tem que se mobilizar, na sua grande maioria, para a realização da reforma agrária. E aí, enquanto a sociedade não tiver, na sua grande maioria, mobilizada e fazendo a reforma agrária, ela não vai acontecer na sua plenitude. Porque a reforma agrária não é só dar um pedaço de terra ou desapropriar um pedaço de terra. Reforma agrária é a distribuição da terra, mas também a ocupação da terra e conservação do meio ambiente, respeito ao homem, respeito à natureza, produção, desenvolvimento, crescimento. E para isso, o ator principal é cada cidadão, tanto ele vinculado diretamente à terra ou não. Ou seja, mesmo quem está vivendo na cidade, que não tem nenhum vínculo com o meio rural, ele é responsável para fazer a reforma agrária. Pela dimensão humana, pela dimensão ambiental, pela dimensão social, pela dimensão política. Ou seja, não haverá uma sociedade justa enquanto a grande maioria da sociedade não realizar a reforma agrária. E aí, reforma agrária não é obra de governo, reforma agrária é obra de sociedade. Tenho 23 anos, moro na Galileia e estudo no Colégio Magistério. Minha pergunta é para o senhor Marcelo Maia Melo. Tem condições da reforma agrária sair de forma pacífica ou tem de ser na marra, como disse Francisco Julião? Porque é tão difícil legalizar as terras? No Brasil, a classe dominante brasileira ela tem uma predisposição no sentido de não abrir nenhuma concessão para o andar de baixo, para as camadas trabalhadoras, né? Então, veja bem, o Brasil foi o último país que acabou com monarquia, foi o último país que acabou com escravidão na América Latina. E você fez a libertação dos escravos no Brasil sem resolver a questão da terra. E desde essa época, todas as vezes que se tenta alguma medida com relação à questão agrária, essa medida é derrotada. Foi derrotada um projeto de reforma agrária de Getúlio Vargas. Josué de Castro encaminhou um projeto de reforma agrária, foi derrotado na década de 50. Encaminhou um projeto obrigando cultura de subsistência, o percentual de terra de cultura de subsistência em todas as áreas também foi derrotado. Foi derrotado quando propôs que houvesse
no cálculo de desapropriação para fim social da terra, o valor não fosse o valor venal, o valor comercial na época, mas o valor do registro da propriedade também foi derrotado. E João Goulart, antes de 64, no dia 13 exatamente, ele assinou um decreto desapropriando 10 quilômetros de terra em torno de ferrovias, rodovias, açudes e rios navegáveis. No dia 1º de abril deram o golpe e derrubaram. Segundo Josué de Castro, a ditadura veio inclusive para evitar a reforma agrária. Então essa disposição, paralelamente a essa tendência de não abrir concessão no que diz respeito à propriedade da terra, o acesso à terra, eles também usam permanentemente da violência. Na época de Arraes foi um governo democrático, o primeiro governo de Arraes aqui em 62, não botava a polícia contra o camponês, aí eles botavam os capangas. O que acontece hoje? Mesmo que a polícia não vá, a capangagem vai, a jagunçada vai, tá aí Eldorado dos Carajás para provar isso, né? Então é um processo de bandidagem, de contratação de capangagem, e os trabalhadores rurais, lamentavelmente, no governo Lula, se matou mais líder rural do que no governo FHC. Por quê? Porque foi uma revanche da classe dominante. Então se a máquina estatal já favorece um pouco, no governo Lula, por exemplo, se identificou uma série de trabalhadores escravos, é uma programação no sentido de eliminar com o trabalho escravo nos dias de hoje. Então os centros compensam pelo braço ilegal da repressão ligada à classe dominante. Quer dizer, essa máquina estatal, as instituições não chegam para proteger o homem do campo. Aqui na cidade, por exemplo, se você for ver a rede de policiamento, pega basicamente os bairros ricos, a classe média alta. Na periferia não tem basicamente policiamento. Entende? Então isso é uma amostra grátis do que ocorre no campo em escala pior. Né? Porque até a máquina policial mais rarefeita e a bandidagem patronal predomina no campo, matando trabalhador rural, perseguindo liderança, etc. É um negócio muito ligado a essa exclusão social que é típica da classe dominante brasileira. Para mim, só se resolve com muita pressão social. E, inevitavelmente, quem faz trabalho no campo, nas áreas rurais, as lideranças vão ter que organizar esquema de autodefesa. Tem que ter esquema de autodefesa, porque é uma questão de sobrevivência. Senhores deputados, quero deixar aqui o meu protesto contra esse Estado que se pretende criar no Brasil, que não é o Estado revolucionário, mas o Estado contra-revolucionário, de regresso, de retrocesso. Quem está na rua é contra a revolução. Se amanhã alguém tentar levantar os gorilas contra a nação, nós já podemos dispor de 500 mil camponeses para responder aos gorilas como os gorilas quiserem, na lei como nós desejamos, na marra se eles também quiserem. Com a morte de João Pedro Teixeira, o mártir da reforma agrária na Paraíba, esta mulher, Elizabeth Teixeira, passou a ter um papel bem mais importante, substituir o seu marido na luta pela reforma agrária. Então foi a Cuba com Julião em 1961 e recebeu uma proposta do governo Fidel Castro para ficar em Cuba. Ele dava tudo para a sua família, ficar ali em Cuba. Elizabeth não aceitou. Não aceitou, teria de voltar, porque tinha um compromisso com a luta, mesmo arriscada a morrer, mas teria de encarar esse desafio e dar continuidade na luta pela reforma agrária nesse país. Que Fidel me convidou para que eu fosse morar em Cuba. Me foi comigo até o apartamento, disse: esse apartamento é seu, você fica com ele, com todos os seus filhos, eu dou todo o conforto para você vir morar aqui em Cuba com todos os seus filhinhos. O meu nome é Júlio Lins, moro em Galiléia, sou agricultor, e a minha pergunta para o senhor Jaime Amorim é a seguinte: qual a época mais difícil de combater o latifúndio? O tempo das ligas camponesas ou do MST? Qual a sua avaliação entre os dois movimentos e qual a importância para os dias atuais? Cada povo vive o seu tempo histórico. E as ligas camponesas viveram um tempo histórico muito importante. Foram os primeiros, de fato, nesse país a falar de reforma agrária como uma questão política necessária. Até então, o Brasil viveu muitos períodos longos de conflito de terra, de luta pela terra.
Mas do ponto de vista de falar da reforma agrária, questionar toda essa estrutura agrária brasileira e propor a reforma agrária como uma alternativa, as Ligas Camponesas foi muito importante naquele momento da história. Nós do Movimento Sem Terra sempre nos consideramos como herdeiros de toda essa história de luta do povo brasileiro, principalmente dos camponeses, mas principalmente nós nos sentimos herdeiros da Liga Camponesa, por duas questões. Primeiro, porque nós continuamos fazendo a luta contra o latifúndio, entendendo que o latifúndio é um mal, né, que tem que ser varrido da história do nosso país, e ao mesmo tempo fizemos a luta pela reforma agrária, né, com um projeto de desenvolvimento necessário para integrar todos os camponeses a nível nacional. Mas também somos herdeiros porque, infelizmente, passado tantos anos, o capitalismo não conseguiu resolver o problema dos camponeses. Hoje nós vivemos a mesma concentração de terra, a mesma violência, e os camponeses hoje são tão pobres quanto eram durante o período das Ligas Camponesas, ou talvez ainda mais pobres, porque hoje, infelizmente, nem a perspectiva da reforma agrária nós temos hoje olhando para o horizonte. Portanto, nós nos declaramos permanentemente que somos herdeiros e continuadores das lutas daqueles bravos guerreiros que fizeram um grande período da história do Brasil. Meu nome é Adriana Gomes dos Santos, sou agricultora, moro em Galileia. A minha pergunta é para o senhor Jaime Amorim. Segundo o escritor Vandeck Santiago, João Pedro Stedley teve com Francisco Julião várias vezes em reunião no México, entre os anos 70 a 78. Será que esta conversa gerou algum incentivo para a fundação do MST? Stedley também estudou no México. Teve esse período durante a ditadura militar, ele teve essa oportunidade, de qualquer forma, de fazer uma especialização no México, e durante todo esse período teve contatos com muita gente importante que estava exilada no Brasil, e que estavam do Brasil, que estava exilada no México, e que também participaram da vida política do México. É claro que certamente conversaram sobre a estrutura agrária brasileira, sobre todos os problemas da questão agrária brasileira. Mas uma organização e um movimento, ele só surge a partir das condições que foram dadas, né, ou que são dadas, tanto das condições objetivas e subjetivas. Então, dificilmente eles devem ter conversado nessa questão da fundação do movimento, mas a conversa sempre girando ao redor de construir uma alternativa que pudesse efetivamente dar continuidade em todas as lutas históricas que o Brasil teve, principalmente como juntar novamente todos os cacos que foi espalhado, que a ditadura militar fez questão de quebrar e destruir durante esse período, prendendo gente, isolando gente, matando gente, enfim, havia, mesmo no exílio, havia essa necessidade de recompor, e essa recomposição se deu de diversas formas, principalmente com a estrutura, o nascedouro, da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, e depois em 84 do Movimento Sem Terra, e de outras organizações que a partir daí foram entendendo a tarefa histórica. Então eu creio que nós, tanto João Pedro quanto todos os dirigentes do movimento, sabem da nossa tarefa histórica, do nosso papel no movimento, mas também entendendo o movimento como uma referência a nível nacional e a nível internacional, para construir um período favorável, das condições objetivas e subjetivas, para a gente acabar de vez com o latifúndio no Brasil. Meu nome é Maria Isabel da Silva, sou agricultora, moro na Galileia. A minha pergunta é para o senhor João Santos, presidente do sindicato. O que o senhor acha da história da Galileia? Qual a contribuição que a luta gerou para os dias atuais? A história da Galileia, gente, é uma história muito bonita, de luta, de resistência, né? Foi o início da quebra do monopólio da terra, né? Sobretudo dos poderosos. Foi a partir de Galileia que surgiu diversas lutas no Brasil, né? A partir de Galileia você vê que surgiu vários movimentos sociais que lutam pela reforma agrária.
Oi, meu nome é Josineide Lins Pedroso, sou estudante do 3 de agosto, moro no Engenho Galileia. Minha pergunta é para o senhor Jaime Amorim. Por que resgatar uma memória de uma história onde as lembranças foram negativas? O que a memória vão contribuir com a sociedade brasileira, sabendo que o país continua dominado pelo capitalismo? Recuperar a memória histórica é uma tarefa de todas as organizações. Nós entendemos que nós temos que preparar as futuras gerações, que vão continuar lutando pela reforma agrária. Para isso, tem que ter história. Um povo que não tem memória, certamente não vai ter futuro. E nós temos que reconstruir a nossa história. Então eu acho que nós, como conjunto do movimento, temos que buscar todas as formas de poder recuperar a documentação, recuperar documentário, ainda buscar as pessoas que são vivos, que têm essa memória vivas, ou mesmo parente que tenha documentos, e buscar ajudar a construir lá em Galileia um grande centro de memória das ligas camponesas, de Francisco Julião e de todas as lideranças que fizeram aquele período histórico importante para os camponeses do Brasil. O que me chama a atenção na Galileia é que Galileia é apenas um engenho igual a outros, como Bela Vista, Una, Itamatamirim, Queimada, Águas Compridas, Espírito Santo e outros. Em Galileia não tem uma boa estrada, não tem uma faculdade, não tem uma piscina, não tem um hotel 5 estrelas. Mas o que a gente vê na Galileia são dezenas de pessoas que vêm de fora para conhecer a história dos camponeses, inclusive políticos de renome do município, de outro estado, de outra cidade que têm vindo aqui, que visitam Galileia, jornalistas, pessoas militares que têm vindo aqui na Galileia para conhecer a história do movimento camponês, professores, pessoas da Secretaria de Governo têm vindo aqui também conhecer a história, e isso, inclusive, até a Estela, que é uma jornalista que faz programa Opinião Pernambuco, na TV Universitária, que esteve aqui, eu estou perguntando, o que a Estela também vem ver aqui? Conheço já a história das ligas camponesas de algum tempo. É uma história que eu acho interessantíssima, acho que as ligas camponesas foram um dos movimentos sociais mais importantes que o Brasil já teve. E eu nunca tinha vindo aqui no Engenho Galileia, onde as ligas nasceram. Então, essa foi a primeira motivação. Tem duas outras motivações também, que é um filme que eu estou fazendo sobre a Alexina Crespo, que foi a primeira mulher de Francisco Julião, e ela tem a ver com a história das ligas camponesas, com a história da Galileia. Estou fazendo uma monografia sobre as ligas camponesas para um curso de especialização em História na Universidade Católica de Pernambuco. Então, são esses os motivos, os principais que me trazem aqui no Engenho Galileia, que é um marco zero da reforma agrária no Brasil. Então eu não podia não vir aqui. E cá estou. O fato sobretudo depois da desapropriação do Galileia, né? Você tem a primeira experiência de reforma agrária, né? Num país que você não tinha nenhum antecedente como esse, né? Então o governo do Recife acaba desapropriando a terra, né, a partir da luta dos galileus, né? Então a Galileia é muito mais do que a Liga Mãe, né, a primeira dessa etapa, né? A Galileia é um símbolo da esperança que alimentou aqueles camponeses. No futuro, quando se consolidar a reforma agrária nesse país, os nossos filhos e netos irão fazer uma avaliação. Realmente a reforma agrária veio, mas custou muito caro. Custou sangue, muito sangue foram derramados. De João Pedro Teixeira da Paraíba, 19 sem terra que foram mortos em Eldorado do Carajás, dezenas e dezenas que foram mortos no Pontal do Paranapanema, em Sapé da Paraíba, aqueles que morreram através do gatilho de Zé Lopes Siqueira,
da usina Estreliana, enfim, são milhões, não são centenas, são milhões de camponeses que tombaram porque lutaram pela reforma agrária. Custou muito caro, muito caro. 5 séculos de dores e sequelas de profunda injustiça social, com miséria no campo desde o rural, aumentando o inchaço das favelas, produzindo bandido, enchendo celas, violência e gerando desespero, urubus e crianças no lixeiro disputando um pedaço de carniça, tudo isso por falta de justiça na história do povo brasileiro. 5 séculos de história sanguinária, com o povo ferido e massacrado, camponeses morrendo em Eldorado e as crianças no chão da Candelária. O Pontal, por querer reforma agrária, tomou banho com sangue de poceiro, com soldado jagunço e com grilheiro, a chacina invadiu Corumbiara. Isso é triste demais, mas é a cara da história do povo brasileiro.